bom dia, mulheres que edificam, como é que vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Nesse vídeo, eu quero falar com mulheres. Esse vídeo, além de estar aqui no nosso grupo de mulheres que edificam, esse vídeo também vai para o YouTube. Por quê? Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que precisam ouvir o que eu vou dizer aqui. É simples, mas é do coração de Deus pro teu coração. E é exatamente experiência. Gente, eu amo ouvir testemunhos, eu amo ouvir experiências de mulheres, de homens, de Deus. E isso me edifica. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida aqui também, em nome de Jesus. Eu quero aqui ler com vocês, primeiramente, o título que eu coloquei aqui, que é Como Esperar a Transformação do Esposo. Como esperar a transformação do meu esposo. Como esperar a transformação do seu esposo. Gente, esse é um assunto que daria aqui pra gente falar dias e dias, mas eu quero dar uma pincelada naquilo que eu tenho vivido, que eu tenho colocado em prática, e quero te ensinar exatamente você que tá passando aí por um processo, talvez o seu esposo não é ainda na igreja, o seu esposo ainda não serve a Jesus, talvez o seu esposo até serve, mas não está da maneira que o Senhor gostaria que estivesse, como servo de Deus em primeiro lugar, em segundo lugar como esposo, como pai, enfim. Então eu quero dizer pra você que como a gente deve esperar a transformação. Gente, esperar é uma coisa que ninguém gosta, não é verdade? A gente não gosta de esperar uma fila no banco, a gente não gosta de esperar quando a gente tá no mercado, a gente não gosta de esperar quando a gente faz uma entrevista de emprego e ali a gente espera dias e dias. Ninguém gosta de esperar, não é verdade? Esperar é algo maçante, é algo que nos incomoda, é algo... Ninguém gosta, gente, de esperar. Esperar é algo que nos incomoda. A gente quer as coisas para amanhã, a gente quer as coisas prontas. Só que a gente tem que entender que tudo na vida é um processo. Assim como eu, sabe? Às vezes também o Senhor fala comigo, não é porque às vezes, muitas vezes a gente é missionária, é pastora, que a gente já sabe de tudo. Não, gente, a gente tá aqui exatamente para aprender. Quando eu falo, eu também aprendo. Fato. Então, assim, esperar é algo que é chato, né, gente? É gostoso a gente chegar no lugar, a gente chamar um Uber e o Uber já aparecer, é gostoso a gente ir numa festa e ali tá os salgadinhos ali pra gente comer, e aí já corta o bolo. Isso é bacana, gente. Ninguém quer ficar esperando. Mas essa transformação do nosso esposo é uma questão que a gente realmente precisa aprender a esperar. E esperar, gente, a transformação é algo mais difícil ainda, porque a gente quer a todo custo que seja do nosso jeito. E não é. E nesse processo que a gente tá ali esperando a transformação e Deus está transformando aquela vida, gente, é automático. Enquanto Deus transforma aquela vida, o Senhor também nos transforma, é fato. Transforma, nos ensina a ter mais paciência, mais calma, amar mais, nos ensina a entender que não é do nosso jeito. Então, nesse processo, a gente vê ali o Senhor manifestando o poder dele através dos nossos esposos, mas a gente também é tratada, fato. E aí eu quero meditar aqui com vocês em Eclesiastes 3, uma passagem muito conhecida que diz que há tempo para todas as coisas, mas eu quero exatamente deixar aqui exatamente quatro tempos. Que é tempo de construir, tempo de calar, tempo de lutar e tempo de costurar. Gente, esse é o tempo na minha e na tua vida em relação aos nossos cônjuges. Missionária, como eu espero a transformação do meu esposo? Você vai esperar construindo, você vai esperar construindo, você vai esperar se calando, você vai esperar lutando e você vai esperar costurando, remendando, fazendo de novo, aprendendo de novo. A gente aprende com os erros. A gente aprende com os erros, gente. Então, assim, todas as vezes que a gente erra, a gente aprende. É fato que tem pessoas que erram e não aprendem. Mas isso é maturidade. A gente entender, a gente não tem que se culpar pelas coisas que aconteceram na nossa vida. E isso faz uns 2 dias que o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sabe? Eu tinha uma situação, e não tenho vergonha nenhuma aqui de falar, isso é pra ajudar outras mulheres, que eu tava me sentindo culpada, quando na verdade Deus falou, você não tem culpa de nada. Exatamente, aprenda com tudo isso que aconteceu na tua vida para que daqui pra frente você faça diferente. Não se culpe, eu não sei nem por que eu tô dizendo isso, mas tem direção certa, não se culpe, mulher.
por muitas das vezes você achar que a culpa é tua por alguma coisa. Não, 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 não. Entenda que tudo isso é permissão de Deus e isso é pra você crescer, enfim, não se culpe. É o inimigo que põe na tua mente que, nossa, você é errada, você tá, viu, você, tudo isso que tá acontecendo é culpa sua. Não, tire isso da sua mente. Então assim, a gente tem que aprender com os erros. E como esperar a transformação do nosso esposo, gente? Primeiro a gente precisa ser forte. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ou você é forte, ou você é forte. Comigo não tem meio termo. A gente precisa ser forte. Se a gente quer vencer na vida, se a gente quer crescer espiritualmente, enfim, a gente quer crescer em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ser forte, gente. Tem coisas que a gente vai precisar fazer que a gente não quer, que a gente não gosta, mas a gente vai ter que fazer. Como muitas das vezes a gente vai ter que perdoar as pessoas, é difícil, mas a palavra de Deus diz que, nos ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então, se nós queremos adquirir uma maturidade espiritual, a gente precisa fazer aquilo que muitas das vezes aos nossos olhos, é duro, é difícil, mas a gente tem que fazer. E aí eu anotei aqui que a gente precisa ser forte nesse processo, a gente precisa... Sabe, eu vou dizer algo aqui, quando o meu esposo saía, ou quando o meu esposo brigava comigo, ou quando briga ainda, porque nós temos discussões, fato, o que eu faço nesse momento? Eu choro, eu vou pro banheiro, me descabelo? Não. O Senhor tem me ensinado a cada dia isso que eu quero compartilhar com você, que nesse momento a gente precisa estar com a mente cheia. Cheia do quê? De Deus. Então nesse momento, quando seu esposo bater a porta, sair, não quer falar com você, brigou com você não vai fazer nada. Você vai simplesmente dobrar os teus joelhos e acreditar no Senhor. E escutar coisas que te elevem a mais perto de Deus. Exatamente. Você vai ler a palavra de Deus, você vai ler um bom livro, você vai entoar louvores, você vai ouvir ministrações como essa, por exemplo, você vai se encher da presença. Porque, gente, no processo da transformação não tem como a gente estar com a mente vazia. Não tem como. O processo da transformação, ou a gente termina, a gente acaba e fala, isso aqui não dá pra mim, enfim, vou seguir minha vida, ou a gente fala, Senhor, eu tenho que esperar. Então, nesse processo, eu vou construir, vou me calar, vou lutar e vou costurar, remendar. Então, nesse processo, a gente precisa se encher de Deus, se encher, estar com pessoas que nos agreguem coisas de Deus, que nos levem para mais perto de Deus. E uma coisa algo que eu acho muito interessante, e eu preciso falar aqui para vocês também, é que nesse processo a gente tem que pedir para Deus cuidar do nosso coração, principalmente das nossas emoções, e cuidar do nosso esposo, e cuidar do nosso amor, do amor entre nós, para que esse amor ele não desfaleça, gente, porque é muito complicado quando você tá nesse processo e você vê assim que as coisas não estão caminhando da forma que deveriam, A gente, como a palavra de Deus diz, que nós não temos que viver pela vista, mas nós temos que viver pela fé. Então, quando a gente vive pela vista, a gente acha meio impossível das coisas acontecerem. Então, é nesse momento que a gente tem que falar, Senhor, todos os dias tem que ser essa oração, cuida do meu coração, cuida do meu amor, cuida do coração dessa pessoa. E Deus tem ensinado isso também, para que realmente o amor não acabe, não desfaleça, porque, gente, no processo a gente ouve muitas coisas que faz a gente se entristecer. Vamos falar como nós somos mulheres, Então a gente pode falar isso aqui. Muita coisa nos entristece, ao ponto da gente falar, não quero mais isso pra mim. Mas tudo isso também é uma ação do inimigo. Então a gente precisa pedir pra Deus ir ali, cuidando das nossas emoções, do nosso coração, do nosso sentimento, e cuidando da outra parte, do nosso cônjuge também. Para que Deus cuide do amor dele para conosco e nós para com ele também. E eu acalmava o meu coração em oração. Isso eu escrevi aqui porque eu quero falar para vocês. Nesse processo a gente precisa pedir para o Senhor acalmar o nosso coração, que foi exatamente isso que eu disse agora. A gente precisa pedir, Senhor, acalma o meu coração neste processo, para eu não desfalecer, para eu não desistir, para que os dardos do inimigo não façam a minha mente parar e dizer, tá vendo? Para que você vai continuar? A gente precisa entender isso. Tem uma frase que eu gosto muito e ela é até tema de um louvor, que a espera não pode matar a esperança. Então, assim, o tempo da espera, gente, ele não pode fazer com que a gente perca a esperança naquilo que Deus já disse que vai acontecer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a espera tende a matar a esperança, porque é tanto tempo que a gente não vê mais saída, a não ser se separar, a não ser dizer, tá vendo, Deus não tá comigo. E por último, gente, gere o marido que você espera, exatamente. Gere o marido que você espera, sabe? Começa a profetizar exatamente como é que você quer esse esposo, como é que você quer este homem. Eu quero meu esposo um grande homem de Deus. Começa já a gerar em pensamento, em palavras, começa a impor as
suas mãos, assim como a palavra de Deus diz em Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos. Comece a profetizar, mesmo que você olhe e não veja nada disso, mas gere o marido que você quer. Comece a determinar isso na terra, para que na terra o Senhor possa ouvir no céu e assim conceder a nossa petição. E eu não poderia te falar isso aqui também? A gente precisa entender o nosso lugar como esposa. Não quero tomar as coisas, sabe, assim, é culpa minha. A gente tem que entender que a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser sábia, ponto. Então a gente tem que ter sabedoria. O que é sabedoria? A gente precisa entender que é tempo de construir, de calar, de lutar e de costurar. Então essa é a nossa função, nosso papel. Não queira achar que a gente tem que fazer mais que isso, porque a palavra de Deus diz que ao homem cabe que ele ame sua esposa como Cristo amou a igreja mesmo, gente, que muitas das vezes nosso esposo não é ainda da igreja. Então, a gente, com a nossa sabedoria, a gente vai ganhar esse homem, porque a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o teu marido. Então, não queira, sabe? Eu preciso de mais, eu preciso fazer muito mais, eu preciso me doar mais, eu preciso fazer mais para que esse homem esteja na presença de Deus. Não, faça o que te cabe. Amém? Seja agraciada nesta manhã, que o Senhor possa te abraçar, que o Senhor possa falar contigo e que você entenda que a gente precisa esperar a transformação do nosso esposo, ocupada com o reino. Que quando a gente se ocupa, o Senhor faz o grande mover e a transformação. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Senhor quer.